Entramos aqui ao vivo, mais uma live. Estamos ao vivo. Vou deixar aqui, fixar o tema. Vamos ver aqui. Entramos um pouquinho atrasado. Boa noite, pessoal que está entrando. Vão enviando aí essa live para seus amigos, compartilhando. Hoje, boa noite, Thalita. Boa noite, Rosália. Vamos conversar sobre um tema muito importante, né? Que é sobre automutilação. Com a psicóloga Alexandra Santos. Tamires, Rosália, boa noite. Vão compartilhando aí com seus amigos. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, já vai colocando aí. Faz tempo, né? Faz um tempo já que eu não vinha fazendo live, mas estamos aí de volta, né? Continuando com esse projeto. Reidson, hoje vamos falar sobre esse tema, né? Que muito importante, né? E boa noite. E que acontece, né? Às vezes com amigos da gente próximo e a gente não sabe o que fazer, como chegar, como conversar, como ajudar, né? E hoje vamos estar conversando sobre isso, né? Sobre esse tema. Estou enviando aqui para todo mundo aqui, para meus amigos, compartilhando. Compartilhando aqui com os amigos. Façam isso também, envia aí, aperta na setinha e envia para os seus amigos. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, já tem uma caixinha aqui, uma interrogação, vocês fazem sua pergunta. Verdade, Redson. Acontece muito. Infelizmente a gente não consegue ver, né? Porque as pessoas que cometem isso, geralmente elas têm depois, ficam com remorso, né? Se culpando e acabam que vestindo roupas longas. Daí escondem muito isso. Mas é possível identificar, né? E quando a gente identifica, o que a gente pode fazer? É isso nessa noite que vamos estar conversando com a especialista, né? Psicóloga, estou esperando ela aqui. Vou enviar aqui para ela. Esperando ela aqui entrar. Enquanto ela não entra, eu vou enviando aqui. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estou aqui conversando sobre esse tema. A psicóloga Alexandra entrou aí. Boa noite a Boa noite. todos. Graças a Deus conseguimos entrar. A internet hoje está ótima. Hoje a internet, eu acho que ela estava de folga, meio que cansada, né? Aí faz um tempo que a gente não faz a live, né, Wilson? Não Faz um acostumou. Aí pronto, agora demorou para entrar. Desacostumou ela. Faz um tempo já, eu já estava com saudade, né? Aí Também dessa nossa conversa.
Teve um rapaz lá onde eu trabalho, ele disse, eu já estou familiarizado com a psicóloga já é rostinho conhecido. Verdade, coisa boa, né? Que coisa boa, muito bom. É bom que eu já disse ao pessoal, né, para ir compartilhando, que é um tema de bastante relevância, né, que acontece muito, É. muito, muito, muito. E nesse E período de para pandemia aconteceu muito, Iveson. A demanda, assim, aumentou de forma significativa. Tivemos, assim, pelo menos eu consegui perceber claramente o número de pessoas que buscaram ajuda psicológica, porque estão aí vivenciando na família um contexto de automutilação. Então, quando você sugeriu, eu disse, coisa boa, né? Foi uma sintonia. E aí, exatamente, tem tudo a ver com a grande demanda, né, que está sendo trazida agora no consultório. Então, as pessoas precisam entender um pouco mais sobre o assunto para poder proteger, principalmente as crianças e os adolescentes, que é o público maior dentro desse contexto, para que a gente possa realmente ter uma ação mais rápida e conseguir ajudar aí essa pessoa que está vivenciando um alto índice de dor e sofrimento emocional. principalmente nesse período, né, de isolamento, né, Sim, onde sim, os sentimentos estão aflorados, as é, coisas que já tinham, né, estão ficando frequentes e aumentando mais o grau, né? Relatos eu já exatamente. ouvi. E principalmente você que já está atendendo, né? Que tem essa É, experiência aí. Então eu imagino o quanto tem crescido, né? é verdade, muito, muito, muito mesmo. Então, Pronto, assim, eu Evelyn, queria começar a falar assim com vocês fique à vontade. sobre essa questão de como a gente percebe, né, que uma pessoa pode estar aí tendo esse comportamento de automutilação. Então, é muito perguntado para mim, pelos pais, principalmente, né? Será que meu filho faz essas coisas? Será que, de alguma forma, eu nunca observei? Então, existem alguns sinais, né, que a gente consegue perceber que o filho, eu estou sinalizando muito, né, os adolescentes e as crianças, porque é o público realmente maior que comete tal comportamento, tá? Os adultos, eles tendem a uma outra característica, né, de tentar aliviar essa dor, esse sofrimento, que não seja atingindo a si mesmo nesse sentido de automutilação. Então, as pesquisas realmente potencializam muito esse público mais jovem. Eles não sabem lidar com isso, de forma a falar sobre, até buscar, né? Se sentem muito desconfortáveis na busca, e aí acabam se cortando, né? Esse termo automutilação é cortando a si mesmo, né? Então, usam muito essa questão de se cortar, né? E aí a gente vê esses adolescentes, essas crianças, usando roupas muitas vezes não adequadas, né, ao tempo, ao local, né, roupas muito quentes e manga comprida, passam longos períodos no banheiro, no quarto, isolados, têm dificuldade de socializar-se, né? Então, em situações familiares, eles têm dificuldade porque eles têm medo de alguém perceber que eles estão cortados e aí sim provocar todo um desconforto em relação a essa descoberta. Não sei se você tem alguma pergunta, né? Eu comecei a falar. Mas, assim, é uma situação que é muito preocupante, porque é percebido por qualquer pessoa dentro de casa quando o filho passa a utilizar uma roupa que não condiz, sabe? Quando tá aquele calor aqui, nossa, porque a gente não tem inverno, né? Eu até espero esse inverno, mas o inverno nunca chega. Então, assim, é uma roupa inapropriada mesmo. E aí você vê essas pessoas usando e não condiz, se você não questiona, você não checa, que existe uma constância no uso de mangas compridas, calça comprida, mesmo que o ambiente não peça tal vestimenta. Então, a gente percebe muito isso. E às vezes os pais eles passam realmente batida, acho que é algum tipo de moda, enfim. E não percebem nem que em outro momento esse jovem, esse adolescente ou essa criança usava roupas diferentes, entende? Então foi uma mudança muito assim, sem uma justificativa, não é? E aí não senta para conversar com esse jovem, para buscar exatamente como é que ele está se sentindo, o porquê desse isolamento, de não querer interagir tanto com as pessoas, por causa o que está levando esse jovem a esse comportamento. Então, esse diálogo é de suma importância para a gente identificar de forma prévia qualquer desconforto emocional que possa levar a uma automutilação, entendeu? Então,
Geralmente, quando chega para mim, a situação está assim, no nível, né? E alguns adultos são acometidos, são, sim. E, inclusive, eles já vivenciaram isso na adolescência e levaram esse comportamento como algo que, de fato, alivia muito a dor emocional. E ele tende essa fuga como uma coisa que já é conhecida. Então, quando adulto, eles também recorrem a isso. O número é menor de pessoas adultas, mas também pode acontecer, sim, adultos que possam estar se automutilando, não é? E aí a gente também recebe isso no consultório, mas a maioria dos casos são adolescentes mesmo. Sandra, essa questão, né, que começa, eu vi muito na escola, né, onde as pessoas pegam ou até estilete ou até o lápis, né, e começam a desenhar, né, fazer imagens, né, no corpo, como se fosse um tipo de tatuagem, né, começa na adolescência Exato. e elas começam a gostar, né, daquilo. E quando estão, né, numa crise ou, como você falou aí, para aliviar a dor, começa a se riscar. Eu tive um caso na minha família, né, e onde a pessoa só se cobria e tal. Então, quando estava em crise, né, estava agitado, estava nervoso, era uma forma da pessoa colocar para fora, né, essa tensão, toda essa ansiedade, toda essa raiva. E acabava que por ferir a si mesmo, né? Se cortando. Essas pessoas têm algum aspecto suicida? Olha, se a pessoa já traz uma fuga, né, para aliviar a dor emocional através da automutilação, ela é sim um potencial em qualquer tipo de comportamento suicida. Ela quer aliviar a dor. Ela não está conseguindo lidar com essa dor através do diálogo, né, trabalhando essa dor através de colocá-la de forma verbal, verbalizando essa dor. Então, se o mecanismo de busca para aliviar é a automutilação, pode também, sim, progredir para um suicídio. Então, por isso que o assunto é tão importante, o assunto é, assim, de muita relevância. Seria muito interessante que o maior número de pais estivesse ouvindo esse bate-papo nosso aqui, para que eles pudessem, inclusive, conversar com os filhos a respeito, né? Às vezes a gente tem os pais que se preocupam com como está a escola dos filhos, como está o namoro dos filhos, como é que você está, sei lá, no estágio, né? Mas não para pensar a respeito do questionamento a respeito de como é que você, filho, está se sentindo, né? Como estão suas emoções, você está sentindo algum desconforto e alguma dificuldade, um bate-papo mais aberto, uma coisa para poder buscar mesmo. No caso dos adolescentes, existe aí o bullying como um grande motivo, né, que leva esses jovens a se automutilarem, porque eles sentem muita dor por todo o cenário que é, né, proporcionado pela questão do bullying. Existem alguns abusos sexuais que a gente já falou aí, e eu também já vi algumas lives com alguns profissionais que você também teve, falando sobre a questão sexual, que também é um grande motivo que leva à automutilação, né? Os adolescentes que vivenciam abuso sexual, eles sentem uma culpa enorme por aquele comportamento, e aí eles aliviam essa dor do abuso através da automutilação. Então, existem muitos motivos que levam a pessoa a se automutilar, né? E acima de tudo, é essa dor, essa dificuldade de lidar com a dor, de conversar sobre essa dor, de externar ela de alguma forma. Então, eles começam a fazer isso. E aí, claro, a dor física, ela aparentemente é maior do que a dor psíquica, né? Porque você está atingindo ali o teu corpo físico, então você começa a se concentrar naquilo ali, a concentração vai para aquele momento, e aí, de alguma forma, você tem, sim, um alívio muito pontual daquela dor. Mas lembra, a dor ainda continua ali. Você está transformando ela em algo físico, mas daqui a pouco aquele físico ali vai sarar. E aí você vai precisar novamente se automutilar para que, novamente, você consiga se sentir desconcentrado em relação ao pensamento constante de algum tipo de dificuldade ou desconforto emocional. Então, vira um ciclo vicioso. E aí, o fim disso, com certeza, é o suicídio. Então, a automutilação é esse primeiro momento, né, que esse jovem, ele não sabe lidar com a dor e ele busca aliviar de alguma forma, ele entende que fisicamente se machucando, ele está, de fato, tirando a concentração da dor psíquica para uma dor física. Então, é uma forma de fuga dessa dor.
Mas não é assim que a gente resolve a dor, e se enfrentando essa dor. Mas falta de maturidade, muitas vezes eles não têm como enfrentar isso. Por isso que é tão importante aí esse apoio dos pais, das pessoas que estão próximas desses adolescentes, para dar esse suporte para eles, entende? É uma forma de esquecer, né? É uma forma momentânea, né? Porque ali a dor física, né? Vai superar a Sobressair, dor vai psíquica, né? No sobressair a momento, né? psíquica. Mas Daqui a pouco volta de a dor novo, porque vai momentânea, sarar, né? de fato. E aí volta. Vi relatos que ele sente prazer, não é apenas no corte, né? É em ver, né? Ver sangue. Tem que ver o Existe na sangue. realidade muita culpa por trás desse comportamento, né? É, é exatamente o resultado final de tudo isso. Você sente essa dor emocional, não sabe lidar com ela, não consegue enfrentá-la de forma mais adequada, funcional. Você vai optar por um comportamento que vai atingir as questões físicas, né, através da automutilação. Isso, em alguns casos, traz a vergonha, né, quando, por exemplo, você se cobre e você está tentando não passar vergonha com esse comportamento, porque você reconhece que não é o mais apropriado, não está adequado, não condiz com o que deveria ser feito, então você esconde. Se não fosse assim, os adolescentes, eles se cortavam e mostrariam isso. Dificilmente você vê, até entre eles mesmo, esse relato de, eu me cortei e expus isso de alguma forma para um colega numa roda ou entre amigos. Então, vem essa questão da vergonha. E, posteriormente, o sentimento de vergonha, o sentimento de culpa. Então, eles trazem várias escutas, a gente, quando faz as escutas no consultório, a gente vê relatos exatamente da vergonha, da culpa que vem por causa de uma situação A e B. Então, essa culpa precisa ser tratada. Né? Então, por isso que eles têm prazer, muitas vezes, em alguns casos, eles relatam esse prazer, porque eles entendem que, como culpados, eles merecem. Então, esse prazer é por estar realmente sendo justo consigo mesmo através do ato da automutilação e tentando, assim, resolver esse sentimento, né, essa dor que eles estão sentindo. Então, é todo um esquema, né, errado que eles fazem e aí resulta nesse sentimento de prazer na automutilação, né, que em alguns casos eles relatam mesmo. Sandra, como o primeiro alerta, né, em questão aí da identificação, como eu posso, para os pais, né, ou para familiares, que comportamento caracterizam que a gente pode ficar em alerta que aquela pessoa, né, está cometendo ou está iniciando, ou tem esse pensamento? Um dos comportamentos que eu peço para os pais terem um pouco mais de atenção é o isolamento social. Né? Eu não estou falando de filhos que você tem e que são mais tímidos, não. Tá? São aqueles, de fato, que sempre optam por estarem isolados, seja no quarto, se é numa sala, tem um momento de intervalo, permanece na sala de aula, passam longos períodos, de fato, no banheiro. E quando eu digo longos períodos, é aquilo que você entende que não é o apropriado para aquilo que está sendo realizado dentro do âmbito banheiro. Né? E aí eles passam muito tempo mesmo. E aí você, quando questiona a respeito, eles não têm muita coisa que condiz com esse tempo a dizer. Então, o isolamento social é um comportamento para os adolescentes que estão dentro desse contexto que deve ser bastante observado. Não é normal, natural, que um jovem ele se isole tanto. E quando eu digo isso, ele inclusive se isola dos dele, não é aquela coisa de eu não gosto de falar com adultos, as reuniões familiares não são nada interessantes, eu como adolescente acho um saco e não vou ficar participando desse momento. Não, eu estou falando inclusive dos adolescentes que não querem nem estar com os seus, da mesma idade, enfim. Então você vê que realmente o isolamento social, ele vai além de uma timidez. Meu tio vai ficar me perguntando se eu estou namorando, eu não quero falar sobre isso. Minha tia vai falar sobre eu estou acima do peso, eu não quero estar ouvindo isso. Meu pai vai ficar me expondo, comparando com os primos. Isso é desconfortável para mim, eu não quero ficar nesse meio. Não, é aquele jovem que tem, inclusive, esse isolamento como uma opção. A segunda, a terceira, a quarta, ele de fato não gosta de se socializar. Então, todo isolamento social
todo comportamento esquivo deve ser muito bem observado, e aí os pais têm que trazer realmente esse jovem para perto, tem que conversar sobre se eles estão tendo algum tipo de dificuldade para poder, de antemão, de forma antecipada, trabalhar isso. Então, esse é o primeiro sinal, é aquele sinal assim amarelo, tá? É o que eu sempre digo, toda vez que um filho tiver um comportamento de isolamento social, fique atento, né? Fique atento a esse sinal. Com certeza ele está inseguro em relação a alguma coisa. Hoje os jovens têm muitas informações bacanas, inclusive, para interagir com qualquer adulto que seja, né? Às vezes, o adulto está lá na frente, e aí eu estou falando uma coisa talvez simples, né? Eles estão muito antenados nas redes sociais, muitos conseguem contribuir, né? Interagindo com a gente, tem um pouco mais de idade, então de fato, além da insegurança, de estar lidando com pessoas mais velhas, vai muito além disso, tá? Muito além da timidez, muito além de uma personalidade A ou B. Isso, de fato, é algo que deve ser observado com muito cuidado. E os pais, nesse momento de pandemia, tiveram uma grande oportunidade de estar mais próximo dos filhos para isso, né? De observar que, né, esse filho está diferente. E não é uma questão de que ontem ele tinha 8 anos, hoje ele tem 12, não. Isso vai muito além dessa questão de ser criança e hoje adolescente, tá? Conhecer, né? O seu filho. Exatamente. E tem também influencers, né? A questão da internet, aí como você falou, pelo jovem estar tão antenado, às vezes ele não tem nem essa tendência, né? Mas ele entra no jogo, como a gente viu aí a Baleia Azul, não foi? Eu lembro assim um pouco. Muitos. Tinha essa conversa, né? Onde tinha essa questão de automutilação como um incentivo, né? Como um incentivador dos adolescentes e das crianças cometerem esse ato. Todas essas propostas aí que, né, apareceu para os jovens e os adolescentes, eles tiveram a mesma linha de raciocínio. Envolver jovens muito fragilizados, predispostos, né, a coisas assim, que no entendimento deles, né, alguns foram presos e aí relataram isso, inclusive, que eles eram tão frágeis que não mereciam estar em sociedade. Então, eles deveriam ser eliminados. E aí, a proposta dessas pessoas que criaram esses perfis, né, de inclusão de jovens com essa pegada mais frágil emocionalmente foi exatamente para isso. Então, se percebe que muitos adolescentes entraram nesse esquema porque exatamente foram pessoas que estavam com um gatilho da sensibilidade emocional ali e que foi acessado com essas propostas de desafios, né? Aparentemente desafios para mostrar que você tem coragem. E, na realidade, esses desafios nada mais era do que levar você a mais uma vez, frágil, ser uma grande vítima de uma situação bastante perigosa e desnecessária. Então, quando a gente percebia, muitos jovens já estavam inseridos, né? Então, muitas pessoas realmente, infelizmente, se prejudicaram por causa exatamente dessa falta de maturidade em lidar com essas coisas. E os pais, por incrível que pareça, a grande maioria não tomaram nem nota desses episódios, né? Então, a gente tem um pouco de dificuldade em relação a informações a nível psíquico de forma geral na mídia, quando o assunto quando ele tem um teor de suicídio, é muito privado, né, de ser divulgado para que não haja aí um grupo, né, se movendo, né, e aí isso acaba tomando uma proporção divergente da proposta de evitar, e sim acaba potencializando o comportamento. Então, tudo que está dentro desse contexto psicológico, a gente vê que tem muita dificuldade de ser divulgado, de ser alertado na mídia, né? Se isso acontecesse, né, talvez aquele pai não tenha essa coisa de estar vendo redes sociais, mas de repente se passasse de uma forma geral, na mídia de forma geral, os pais poderiam ficar um pouco mais alerta, até a escola em si também poderia, para observar, né, até porque esses jovens passam um bom tempo na escola, então é um ambiente onde existe aí 4, 5 horas, 6 horas, em alguns casos até mais que isso, na rede pública que tem horários integrais, por exemplo, então você estaria seguro, né? As pessoas que estariam convivendo com você saberia como identificar
facilmente qualquer tipo de comportamento mais tendencioso a algo que estivesse psicologicamente preocupante. Então, infelizmente, as pessoas não são alertadas e por falta disso, elas acabam realmente se inserindo no contexto, porque alguns, quando esses episódios, né, da baleia azul, daquela boneca, acho que Nemo, alguma coisa nesse sentido, e outros que vieram, aconteceu, eu tomei o cuidado de questionar alguns pacientes com a idade exatamente dentro desse contexto que estava sendo pescado dentro desses jogos, e todos, em 100% sabiam sobre. E, ao mesmo tempo, eu fiz essa mesma pergunta aos pais, eles não sabiam que isso estava acontecendo, eles nunca tinham ouvido falar. Então, quando o adolescente não sabia do que se tratava, ele dizia, olha, eu não sei porque eu não vi, mas um colega meu comentou, se eu conhecia, eu disse que não. Mas já tinha ouvido falar, então, assim, eles tomam nota. E aí os pais muitas vezes não percebem, então isso é muito perigoso mesmo. E em relação a isso é necessário, né? Muito importante os pais, né, estarem por dentro disso, da vida do seu filho, para que possam ajudar, né? Aí dentro dessa perspectiva eu pergunto, né? O que não fazer, né? Que palavras não falar para a criança que está cometendo aí automutilação e qual a forma de eu ajudar, né? A gente, para ter cuidado em o que dizer, o que não dizer, a gente precisa entender qual é o contexto, né? Por exemplo, no caso do bullying, alguns jovens, não é porque estão hoje no período de pandemia, não estão tendo a aula física e sim virtual, eles não deixaram de sofrer bullying, né? Existe uma característica muito grande nessa geração de uma fragilidade emocional muito grande. E isso se dá exatamente por causa dessa rotina familiar, que é muito divergente das gerações anteriores. E isso acaba resultando numa fragilidade maior. O ser humano ele não nasce com condições completas, a gente vai aprendendo ao longo da vida. A fase da infância é uma fase importante, onde está sendo projetada e instaurada em nós as nossas emoções. Então, se a gente não está tendo cuidado pelos pais ou por aqueles que de fato cuidam desse adolescente, está sendo pontuado os sentimentos, as dificuldades nesse momento da infância, é muito provável que se torne um adolescente muito mais frágil emocionalmente. Então, às vezes, uma brincadeira que um jovem que tem uma família muito mais próxima, que se conversa um pouco mais sobre N coisas, a obesidade, por exemplo, a questão da cor da pele, de você ser negro, né, o racismo em si, como lidar com isso, né, e se você não tem essa conversa com seus filhos, prepare esse emocional para possíveis situações futuras. É óbvio que esse filho ele vai estar muito despreparado quando estiver lidando com isso pela primeira vez, onde ele não foi alertado. Né? Da mesma forma que você fala sobre orientação sexual com seu filho, você deve também precavê-lo sobre situações de questões de bullying também. Né? Tomar nota de algum caso como exemplo, e sim, aproveitar essas situações para poder entender e aí conversar sobre. Então, eu acredito que o diálogo é uma das coisas mais importantes. É a ferramenta-chave para a gente conseguir ter uma relação saudável, né, desses filhos consigo mesmo e com a sociedade de uma forma geral. O que eu percebo é que o diálogo entre pais e filhos está cada vez menor. E isso está resultando de uma forma muito complicada. Né? Tem pais, por exemplo, que não tem uma conversa bacana com o filho, produtiva, há muito tempo. Então, assim, a gente não está lidando com um objeto, a gente está lidando com um ser humano em construção. Então, é importante que você ajude esse ser humano a entender melhor ele e o outro. Né? Então, assim, muitas vezes, quando o adolescente chega no consultório falando sobre fragilidades, dificuldades e justifica a automutilação como escape, e que você vai conversar com os pais para verificar o que está acontecendo com esse diálogo, muitos deles dizem, olha, eu nem tive isso na minha infância, eu não sei fazer isso, eu não consigo conversar. Então, é uma coisa que vem de geração em geração, entende, Ibson? Então, uma coisa que não eu estou fazendo de propósito. Muitas vezes os pais não conseguem porque não tiveram
né? Mas eles entendem o que poderia ser feito. Então, eu vou por esse caminho, né? Você não sabe, porque você não teve, mas você gostaria de ter tido e você entende mais ou menos como poderia ser feito. Então, faz por aí que você acerta, né? Porque vai, inclusive, ter um resultado diferente do seu. Então, a gente vai e acaba atendendo adolescentes, pais, né? Mas o diálogo, ele é muito importante. Eu não consigo pensar em outra forma de lidar com isso, que não seja o diálogo, sabe? Muitas vezes o filho está precisando de um abraço, ele está tendo uma percepção de si mesmo muito errada, ele precisa do olhar do outro para poder colocá-lo numa posição que ele consiga se enxergar melhor, né? Então, a baixa autoestima leva muitos jovens e adolescentes à automutilação. E aí você me pergunta, como é que a gente vai lidar com a baixa autoestima? Diálogo, né? Trabalhando essa imagem através do outro, nada melhor que os pais. Muitas vezes esses pais são exatamente as pessoas que destroem essa autoimagem do filho, né? São eles que colocam esse filho lá para baixo emocionalmente, através de uma forma inadequada de lidar com algumas coisas que poderiam ser melhoradas no filho, né? Como, por exemplo, a questão do peso, né? Os pais vêm com uma forma de lidar com a obesidade do filho muito agressiva, muito prejudicada. E isso torna essa percepção de imagem, né, de autoimagem e de amor próprio muito, muito pequena. Isso gera um desconforto muito grande emocional e eles acabam partindo para uma situação de automutilação. Então, os pais, eles são importantíssimos nesse contexto. Se hoje a gente tem um número de jovens que estão recorrendo a essa fuga, né, para poder lidar com esse desconforto emocional, a gente entende rapidamente que existe sim um desajuste familiar proporcionando por trás disso esse comportamento do adolescente. Isso é fato, né? Então, a gente precisa trabalhar essa família. Ele já vem, né, depois que comete o ato ali, com uma carga, né, de culpa, né, uma carga emocional de culpa. Enorme. E ainda os pais, né, vêm com palavras e culpando ele, né? Ele já Exatamente. não é para fazer isso e na realidade ele sabe, por isso que vem a culpa, né, o remorso depois que comete, né? Mas ali ele achou a alternativa mais fácil, né? Ou até mesmo no momento ali tá achando a única alternativa, né? Que é uma forma de aliviar essa dor que é ferindo seu corpo. E dentro disso aí também eu pergunto, as técnicas, né? Eu já ouvi falar de algumas, mas eu queria que você falasse sobre algumas técnicas, né? De prevenção e também de reajuste, né? Quando você sente essa vontade, né? E para não se ferir, o que fazer? O que se faz? Assim, quando eu recebo um adolescente, nós trabalhamos TCC, né? Então, eu sempre busco nesse adolescente esse diálogo, né, esse questionamento socrático como uma das técnicas principais para fazer com que esse adolescente perceba que a automutilação é um erro. Um erro porque, de fato, ele causa... Você tem uma dor e você soma isso a uma segunda dor. Você passa de uma dor psíquica para uma dor psíquica e física. Então, você, ao invés de estar subtraindo, você está somando dores. E aí, a gente começa a criar um hábito de trabalhar esse pensamento, né? Trabalhar esse pensamento, o cenário, e aí a gente verificar quais poderiam ser as possíveis resoluções para essa problemática. Né? E aí, com isso, fazer com que ele, cada vez mais, utilize menos esse recurso da automutilação. Pode acontecer recaída? Pode. Pode acontecer, sim. Né? A gente vê adultos, por exemplo, que recorrem aí a... Não é uma automutilação, mas é uma autoagressão. Arrancando cabelo, roendo unha até sangrar, partindo para uma compulsão alimentar, enfim, outro tipo de compulsão para tentar aliviar essa dor. Então, inclusive a agressão, né? Existem alguns comportamentos extremamente agressivos para tentar minimizar essa dor. E então a gente está dentro desse cenário, né? de automutilação e autoagressão. Tem pessoas que, inclusive, se expõem a situações de brigas e confusões, até em número maiores, para tentar fazer com que o outro possa o ferir,
para ele tentar minimizar essa dor. Ele não vai lá e dá um murro na parede, mas ele provoca o outro para que ele o faça, e isso faça com que ele, ao se machucar pelo outro, ele consiga desconcentrar desse desconforto emocional, né, dessa dor emocional. Então, a gente vai exatamente nessa raiz, desse pensamento disfuncional em relação àquela situação de desconforto. E faz com que essa pessoa consiga pensar a respeito de possíveis resoluções. Então, eu vou muito para uma prática mental, através do questionamento socrático, envolvendo esse paciente dentro desse contexto. Se, por exemplo, é um bullying, que acontece muito, eu sempre que vou à escola, eles perturbam muito porque eu estou acima do peso e começam a me agredir verbalmente em relação a isso, eu não sei lidar com isso, minha vontade eu vou ao banheiro e começo a me cortar. E aí, eu sempre questiono esse adolescente, por exemplo, sobre o que é obesidade. Né? Se ele se percebe obeso, se ele poderia fazer alguma coisa em relação a isso. Entende? Então a gente vai trabalhando. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele tem um desconforto em relação ao próprio corpo. Ele não se sente bem com o corpo que tem. E aí ele tinha ele chegou com essa demanda de automutilação. E com isso a gente trabalhou esse questionamento socrático a respeito desse desconforto no corpo, né? Ele não se sentia satisfeito, e isso era motivo de muita briga na escola, enfim. E ele começou a sugerir possibilidades de resolução. Uma cirurgia plástica, eu gostaria de ter a oportunidade de ter um médico que pudesse me ajudar, e com isso, aos poucos, então ele foi entendendo o que cabia, inclusive, ele nesse contexto, né, de se responsabilizar também, até porque, por ser um adolescente, ele contribuía muito para esse desconforto emocional aumentar, porque o desconforto físico relatado cabia muito a ele. Então, como adolescente, ele escolhia o que iria comer, o que não iria, então, não dava muito para a mamãe e o papai estar ali perto, então ele potencializava esse desconforto. Ele, cada dia que passava, ficava mais obeso. Então ele ficava ainda mais desconfortável consigo mesmo, mas ele sabia o que cabia a pessoa dele nesse cenário. Então ele começou a se cuidar mais. E com isso, quando alguém falava sobre algo que realmente não só as pessoas viam, mas ele inclusive estava vendo e sabia a participação que ele tinha nesse contexto, ele começou a minimizar um pouco essa culpa sobre essa situação. E aí ele começou a trabalhar isso. E com o passar do tempo, é muito engraçado que as pessoas que fazem o bullying, quando ele vê que você não se importa, eles não fazem mais, né? Então, ele começou a ser liberto desse cenário, né? Porque, a princípio, quem estava desconfortável era ele mesmo. Mas ele não sabia o que fazer para poder modificar isso. Porque, geralmente, as pessoas, quando fazem bullying, fazem sobre algo ou que pode ser mudado, ou que não pode ser mudado. Mas, se você parar para pensar, é real o que está sendo colocado. Por exemplo, o racismo. Tem como você mudar a cor da pele? Não tem. Então, você precisa lidar com a cor da sua pele. Você precisa saber qual é a cor da sua pele. Você precisa entender a sua história nesse contexto. Você precisa amar, gostar de você. Essa situação do desconforto emocional se dá porque o outro conseguiu entender um ponto fraco seu e faz disso bullying. Mas, acima de tudo, você também está desconfortável com isso e você acredita nesse bullying. Então, você precisa trabalhar isso com você. Às vezes a gente diz assim, eu sofro bullying, então o outro está me machucando. Não, é você mesma, né? Mesmo que está se machucando. O outro percebe essa fragilidade, você dá essa moral. Entendeu? Você dá essa moral. Né? Porque eu conheço várias pessoas que estão acima do peso, mas elas não se incomodam nem um pouco. E elas não passam por situações de bullying. Porque o bullying não existe, porque na cabeça delas elas não estão num contexto para isso. Esse entende? É um então, mecanismo de defesa, né? Exato. Então, a gente precisa trabalhar o mecanismo de defesa dentro desse processo, né? De você se perceber. Eu sei que a mídia às vezes colabora com um padrão, mas nós não somos iguais. Por mais que a gente tenha um padrão de comportamento, um padrão estético para estar no ambiente X e Y, somos diferentes. Né? A gente entra numa loja e a gente veste uma roupa que fica lindo no outro
E às vezes a gente tem o mesmo peso que o outro, mas a gente é um pouco maior em altura, e aí essa roupa não fica legal. Somos diferentes. Tentar se equiparar é um grande prejuízo emocional, entendeu? Então, a gente começa a trabalhar esses mecanismos de defesa, esses questionamentos socráticos, esses pensamentos disfuncionais, essa questão de amor próprio, de autoimagem, tudo isso é importante ser trabalhado dentro do processo de psicoterapia para que você entenda como você vai lidar com esse desconforto emocional, que a gente Então, chama de uma dor emocional. eu vi algumas técnicas, né? Não sei a questão do TCC, como trabalha, a questão é isso. Mas de papel, né? Você riscar no papel e colocar sua atenção no papel. Eu vi outra técnica, né, que era a questão de gelo. Você pegar o gelo e colocar ali na sua pele, né? Para sentir, fica gelado. E chega um tempo que você vai sentir uma dorzinha, né? O gelo Com queima ali. certeza. Eu vi a questão do pegar esparadrapo, né? Para simular a questão dos cortes, das feridas, né? E aí você vai trabalhando a questão da sua mente, né? Aí para essa questão, né? De que você não está se ferindo, né? Mas você está colocando atenção em um papel, né? Em um desenho ou riscando aquele papel, em vez de estar se automutilando, né? Eu Então, acho em vez isso de assim estar super, ferindo, você está eu acho usando isso essas técnicas. Eu vi algumas super técnicas. válido, Ibson. Mas assim, no consultório, as coisas são tão Uhum. rápidas. A gente recebe casos É. assim, tão enormes, Uhum. tão. Quando eu digo corte, eu já recebi pacientes com um braço onde não existia espaço sem ferida. Uhum. Eu não sabia se era corte ou era tatuagem, entende? Então a gente recebe algo assim tão grande, tão chocante, que muitas vezes todas essas técnicas que poderiam ser bem aplicadas de forma muito inicial não cabe mais. Uhum. Se a gente não for, de fato, na raiz do problema, a gente perde essa pessoa para o suicídio. Então, essas técnicas são super apropriadas para casos iniciais de automutilação. É quando você tem aí um adolescente que sentiu-se humilhado por alguma situação, entrou no quarto, passou a se esmurrar, depois olhou de lado, viu um estilete e deu um leve corte no braço. E aí essa pessoa viu que aquilo era horrível, começou a sangrar, tentou esconder, começou a se vestir de uma forma que pudesse esconder aquilo para que o pai ou a mãe não percebesse, os amigos na escola. E que se sentiu desconfortável com isso e buscou terapia, entende? Então, nesses casos, assim, é super apropriado, essas técnicas são muito iniciais. Mas no caso de um adolescente que chega, não sei se é o que chega, chega para mim só bomba, né? Aqueles casos assim que a pessoa está num nível que já deveria ter buscado o processo da psicoterapia há muito tempo. Então, são casos assim que já está explodindo mesmo, né, já está no limite da tentativa de suicídio, inclusive muitos já inclusive tentaram o suicídio, então não é um caso que dá para conter com essas técnicas iniciais, entende? Essa do adesivo, a do próprio gelo, né? Você, veja, de toda forma você está tentando trabalhar a sua mente, né? Para aquele pensamento você conseguir se concentrar. No momento que você bota ali uns paradrapos e você olha, aí tá uma cor diferente da tua pele, aquilo vai te remeter uma lembrança que poderia ser um corte. Ou o gelo, né, que te faz realmente segurar um gelo, você faz doer, a mão fica dormente ali. Então você está canalizando a dor psíquica na física novamente, né? Então, quando você vai na raiz do problema, através do questionamento socrático, ou trabalhando essa autoimagem, amor próprio, que são exatamente as raízes, né, que causam aí esse comportamento de pensamento disfuncional, você está cortando ali, ó, na raiz. Né? Então, são casos assim, quando chega para a gente, que a pessoa já relatou vários episódios de automutilação, vários pensamentos suicidas, com tentativas, inclusive, através de medicação ou outras situações. Aí, esses casos, a gente não consegue mais trabalhar dessa forma, infelizmente, né? Porque aí a gente está correndo um grande risco de ter nesse paciente um suicida de fato, em potencial. Né? Então, a gente precisa começar a trabalhar esse pensamento, trazê-lo para o mais funcional possível, fazendo com que essa pessoa passe pela aquela ponta do enfrentamento da dor.
que não haja fuga da dor, mas o enfrentamento a ela. Então, a gente vai fortalecer essa pessoa para enfrentar essa dor, né? Só que da forma que deve ser enfrentada. Então, a gente está trabalhando aí a raiz de, efetivamente do problema, né? Então, é uma situação bem diferente. E aí, claro, cada técnica vai de acordo com o comportamento desse paciente que está chegando para a gente. Se é um paciente inicial, é super adequada e a gente consegue sim utilizá-la, mas se for um paciente que já está bastante avançado, assim, que está quase explodindo dentro de si, então a gente precisa sim trabalhar de forma mais rápida, a amenizar essa dor e esse sofrimento. Entendi. É, eu agora vou babar um pouco a TCC, a questão A TCC é muito, fabulosa. muito incrível é a questão dessa psicoeducação, né? Que foi o que você falou aí sempre, que é a questão de ensinar a Importantíssimo. identificar, né? Quando chega esse pensamento. E você falou muito aí em pensamento disfuncional, né? Eu acho que algumas pessoas não sabem, estão meio Não confundindo sabem, pensamento. né? Então eu queria que você explicasse, né? Levando um pouquinho aí o que é um pensamento disfuncional Eu na sempre uso, prática. né, É, esse esse contexto, né? termo. Esse Mas, termo do mas na pensamento prática, né? disfuncional. Digamos de uma Por forma exemplo, mais prática, cotidiana. as pessoas dizem, por exemplo, um pensamento disfuncional. Vamos pegar o exemplo da pandemia. As pessoas estavam pensando em se contaminar e morrer com Covid-19, como se não houvesse outras possibilidades de morte. Por exemplo, a gente teve a ilusão que só se morreu por causa da Covid-19. Será que ninguém infartou? Será que não houve mais nenhum acidente de trânsito doméstico? Será que não houve nenhum assassinato? Então, quando a pessoa vem para mim com um ataque de pânico ou um transtorno de ansiedade por causa exatamente do cenário da pandemia, relatando um desconforto muito grande por causa dessa morte que está assim muito perto dessa pessoa, ela está pensando disfuncional quando ela acredita que só através da Covid-19 pode se morrer naquele momento. Uhum. Então, eu tento trazer a questão da funcionalidade desse pensamento, abrindo essa mente aqui. Você pode sim morrer por uma contaminação por Covid-19, você pode sim morrer por causa de um acidente de trânsito, né? Você pode morrer por causa de um acidente doméstico, você pode sofrer um assalto, então existem várias possibilidades de morte. Se tem uma certeza na vida, é a certeza de morte que cada um de nós a gente leva conosco, né? Então não existe aí, é a certeza, né? Então, assim, as pessoas começam a respirar melhor e pensar, não, realmente, eu estou pensando que eu só vou morrer se for por Covid-19, estou, sei lá, não cuidando da minha saúde psíquica, não cuidando da minha saúde física. Ah, eu estou em casa, eu vou morrer de Covid-19 se eu sair, mas aqui em casa eu tenho diabetes e por causa disso eu estou, né, abrindo mão de uma alimentação adequada e estou comendo tudo que eu não posso. Será que eu não posso morrer por um pico de glicose? Entende? Então você está tendo um pensamento não funcional em relação à morte. Então eu começo a conversar com essa pessoa que ela corre sim o risco de morrer de qualquer tipo de situação que realmente possa ser um risco à morte. Não necessariamente apenas por Covid-19, né? Então, isso é trazer esse pensamento funcional para o cenário da morte. Então, às vezes as É, pessoas, por exemplo, têm essa coisa de não pensar de forma adequada, né? Funcional é adequado. A gente usa mais a questão funcional porque a gente pensa assim, várias coisas a respeito de uma determinada demanda e a gente tenta adequar o pensamento mais adequado, né? Mais funcional, o que funciona melhor para aquela situação, né? É aquela coisa, você tem um plano A, B, C, D e você escolhe, peraí, o plano B é mais interessante do que o plano A, então ele funciona melhor, então ele é mais funcional, usar essa possibilidade aí de resolver essa problemática, entendeu? O ruim é quando a e, pessoa está totalmente fora do contexto. esses pensamentos funcionais geralmente pendem, né? A maioria das vezes para o lado negativo, né? Como você falou aí, para o lado Exato, da negatividade. Tipo, sai da realidade que você está vivendo. Aí a gente chama que é disfuncional, né? Não é a realidade que você exato. está vivendo. Tem múltiplas possibilidades, mas como ele está, né, ali embaralhado, Aí você tá não confuso, aí consegue, você não consegue enxergar, né? Aí por isso que diz exato. que está disfuncionando. Aí, para isso a terapia, para que você possa
Oxigenar melhor o cérebro e ter a melhor escolha, né? Ter o pensamento mais funcional, na identificação para você escolher melhor, entendeu? Por exemplo, várias pessoas no momento de pandemia faleceram por um infarto porque tiveram indícios de desconforto cardiovascular e não buscam uma ajuda médica por medo de morrer por Covid-19. Entende? Então, assim, você tem que dizer, calma, eu estou com um desconforto cardiovascular, eu preciso checar, eu vou tomar os devidos cuidados para não me contaminar nessa saída até o médico, mas eu preciso buscar uma ajuda médica. Isso é pensado de forma funcional, né? E é você começar a pesar cada um dos seus passos para poder escolher a melhor opção dentro de todas as opções que você tem para poder resolver aquela problemática, entende? Então, às vezes, as pessoas não conseguem. O desespero é tão grande, o desequilíbrio emocional é tão grande, que a pessoa não consegue pensar de forma funcional. Vai buscar sempre uma resposta que não condiz muito como a melhor opção naquele contexto, entendeu? E dentro do tema que a gente está propondo, acabam se cortando, né? Se automutilando. Exatamente. Porque eles, na realidade... na realidade, Iveson, o pensamento, ele funcional, faz com que você consiga avaliar o contexto. E, geralmente, quando você está com essa boa oxigenação cerebral, uma quantidade realmente psíquica adequada para poder resolver aquele problema, você tem várias possibilidades, entende? Quando você só enxerga uma, aí você vê o quanto essa pessoa está limitada em relação ao pensamento. Quando ela pensa que só se automutilando, ela consegue resolver o problema. Então, quando eu venho a ouvir esse paciente, eu sempre pergunto, será que não existiria uma outra possibilidade de a gente resolver esse problema? Será que você não conseguiria fugir dessa sensação de dor e sofrimento de uma outra forma? Vamos tentar pensar como a gente poderia resolver uma situação de bullying. Às vezes eu digo, digamos que fosse um colega seu, o que você diria para essa pessoa? Não é? Às vezes essas pessoas dizem, de repente se eu tivesse um pouco maior de apoio pelos meus pais, eu conseguiria lidar melhor com a situação. Se eu conseguisse falar, talvez eu conseguisse lidar melhor. Acho que agora eu vou conseguir, porque eu estou falando com você, entendeu? Então a gente começa a perceber que ela está enxergando outras possibilidades de resolver o problema, conversando, seja com o psicólogo, seja com os pais, seja se colocando no lugar de alguém neutro para tentar resolver o problema que ele está inserido, sabe? Então a gente vai treinando essa pessoa para enxergar as diversas possibilidades que ela pode estar inserida para poder resolver o problema. Não apenas se automutilando. É uma opção? É um alívio pontual da dor. É assim como segurar o gelo. Né? Isso não vai fazer com que você consiga superar a dor. Vai fazer com que você direcione essa dor psíquica para uma dor física. Porque você está segurando uma pedrinha de gelo, entendeu? Então, não é isso que a gente quer, desviar o foco da dor. A gente quer que você enfrente a dor. Você sobressaia desse obstáculo. A gente precisa trabalhar essa maturidade emocional e essa força interior que cada um de nós tem e que com isso a gente consiga realmente superar os desafios do dia a dia, as problemáticas e as dificuldades do dia a dia que todo ser humano tem. Pode ser criança, adulto, idoso, todos nós temos dificuldades. E é libertador quando você entende isso e descobre isso, né? Quando você consegue identificar e é a partir da terapia que a gente consegue identificar, né? E conhecer, né, quem somos, em questão de como vê o mundo, nossas aflições, os nossos pensamentos, se estamos pensando de forma disfuncional, né, ou funcional. Então, abre aí um leque de possibilidades depois quando a gente nos conhece, né? Então, por exemplo, a terapia facilita muito nesse conhecimento. Uma das coisas que eu faço muito, a gente busca memórias passadas em relação à resolução de problemas. Qual foi o teu maior último problema? Ah, foi tal. Como você conseguiu lidar com ele? E aí a pessoa naquele momento conseguiu lidar de uma forma. E aí será que a gente consegue aplicar isso novamente? Será que a gente pode melhorar essa forma de enfrentamento de problema? Então a gente faz esse resgate às vezes de memória, sabe? E aí a gente consegue aí fazer com que essa pessoa daquele ponto ali consiga resolver o próximo problema. E claro, cada dia que passa, aquilo que nos foi problema no passado, para a gente hoje, bobagem, né? Qualquer ser humano é isso. Sabe? Como foi lidar no seu primeiro emprego? Primeiro emprego, meu Deus, foi difícil, mas super consegui lidar. Primeiro desemprego, foi difícil, mas aí eu
logo consegui outro. E aí você já não chama nem problema aquela situação. Às vezes no passado foi, mas aí por ter uma repetição, você conseguiu criar um mecanismo de resolução, aí você já nem chama de problema, senão eu tive um pequeno desconfortozinho, mas consegui superar. Então um resgate, às vezes, cabe muito para resolver um problema atual. Né? Ele liga você a um ponto que você conseguiu resolver algo e ele dá um suporte para o próximo passo. Né? Às vezes a gente esquece, né? A gente esquece como a gente conseguiu superar os desafios. A gente lembra da dor, mas a gente esquece de como foi que a gente conseguiu superar. Então, quando alguém te pergunta, você faz um resgate de memória e isso viabiliza muito a resolução da problemática atual. Então, é uma das coisas que eu uso muito. Né? Assim, como os meus pacientes chegam com demandas assim, muito para ontem, então tem que ir na raiz, não tem como fazer uma psicoterapia do jeito que a gente gostaria, preventiva. Né? Eu acho que não é um desabafo apenas meu. Todo psicólogo hoje, acredito que ele diz, eu gostaria muito de fazer uma psicoterapia preventiva, mas a gente não faz. Então a gente só recebe pacientes, na grande maioria, que já estão com grandes problemas. Eles não estão fazendo um check-up para checar se está tudo bem, entendeu? Eles já vêm com um problema, então não dá para poder. Eles já vêm para uma UTI psicológica, entendeu? Não é um caso de consulta mais, mas é um caso de extrema urgência e emergência. Né? Então, infelizmente, se a gente começar a colocar na nossa cultura essa questão do autocuidado, essa questão de lidar consigo de forma pontual, de você olhar, fazer uma manutenção das suas questões psíquicas, ter um tempo com você no espelho, se perceber melhor, enxergar as dificuldades, parar para pensar a respeito. Você conseguir colocar isso em prática e sempre buscar, assim como você faz um check-up físico, você conseguir buscar preventivamente um profissional como um psicólogo para poder lidar com as coisas que você entende que pode ser melhor pensada, aí seria excelente. Mas, infelizmente, a gente não trabalha a demanda preventiva. A gente trabalha a demanda existente. Aqui e agora, UTI. UTI psicológica do paciente, entende? Então, às vezes, algumas técnicas, elas não cabem mais. Verdade. E aí parte para onde? O foco no problema, né? Na Inclusive, muitos até precisam, naquele momento, ali fazer uso da medicação, não é isso? E aí a gente precisa aí orientar esse paciente que para a psicoterapia dar certo, precisa sim desse apoio do psiquiatra e a gente pede sim que o mesmo busque esse profissional para a gente fazer um trabalho em conjunto, psicólogo, psiquiatra e paciente, porque a demanda ela já chega nesse nível, então a gente não consegue lidar de forma a fazer a psicoterapia, porque esse corpo já está muito fragilizado emocionalmente, precisa sim de um suporte físico, com uso medicamentoso. Então, é muito difícil a gente ter um resultado positivo quando a pessoa já está nesse nível. Então, a gente precisa realmente desse suporte. Então, é muito comum. Alguns pacientes, inclusive, já chegam, você não vai pedir para ir para um psiquiatra, não, né? E aí a gente explica o porquê da importância do psiquiatra dentro desse contexto, né? O que vai acontecer com o uso da medicação adequada dentro desse segmento biológico, né, físico, para que a gente possa realmente ter nesse paciente condições de entender aquilo que a gente está trazendo para ele como sugestão, né, como atividade, a gente conseguir realmente fazer com que o paciente tenha condição psíquica de entender a proposta ofertada pelo psicólogo para que a gente consiga ter o resultado desejado, né? Sandra, a conversa está boa, né? Olha, eu tô... Olha... Mas o Instagram ele agora colocou aqui, ó, para facilitar, para O que ajudar. é que ele colocou aí pra gente? Diz Ele aí pra colocou mim. aqui que está em 59 minutos. Então, Que ótimo! E viva o não, Instagram. mas fica contando agora, porque antes não tinha, né? Essa opção aqui da gente ver, mas tem, ó, Simplesmente a gente 59, desaparecia. simplesmente agora ele avisa, ó, tá A chegando. gente... Então, Muito temos bom. poucos segundos, né? Eu quero agradecer mais uma vez por essa parceria aí, conversa bem Pois. esclarecedora, né? E que a gente tenha a oportunidade de esse vídeo ser divulgado. Seria legal se fosse muito mais pessoas, né? Importantíssimo.
Então se despeça que você tem poucos segundos que o Instagram não perdoa. Quero agradecer a todos vocês, uma boa noite. Eu espero que, de fato, vocês, aos pais, principalmente que estão assistindo o vídeo, que vocês fiquem atentos aos seus filhos, que vocês possam dar esse suporte numa fase tão importante da vida do ser humano, que é a adolescência, a migração. E eu espero que, caso dê a dúvida, busque